Eu quero entrar numa palavra, eu quero terminar hoje. Pastor, eu queria saber mais do que a senhora falou sobre isso. Gente, a palavra de ontem à noite, a palavra de antes de ontem, pode pegar as 3 últimas palavras, vocês não têm noção o que vocês vão, alguns aprender, outros, né, se lembrar do rio Quixon. Alguns falam rio Quisson, mas o nome em hebraico, né, Vandercy, é rio Quixon. E hoje eu quero terminar trazendo a unção desse rio. O que a senhora aprendeu, pastor, que mexeu muito com a senhora? Eu estava perguntando, lembra que eu falei para vocês assim, queridos, eu quero que Deus me revele por que nesse rio só houve batalhas, destruição de inimigos. Por quê? Porque esse rio, ele nasce no monte Gilboa, que quer dizer uma fonte, ele nasce de uma fonte, porque o monte Gilboa é uma cordilheira de montanhas, e no sopé desta montanha, em uma dessas montanhas, nasce o rio Quixon. Só que o rio Quixon, ele é sinuoso, ele é tipo uma cobrinha. Ele vai fazendo o seu caminho. E aí, resultado, ele corta, presta atenção nisso, agora eu descobri por quê. Ele corta todo o vale de Jezreel, que é onde se travou muitas, não vou dizer todas, porque aí é mentira, mas aonde se travou muitas batalhas em Israel. E é onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Pastor, então é isso? É. Esse rio, ele está aonde a batalha está. Esse rio, ele termina, onde que ele termina, pastor? Onde que ele deságua? No mar Mediterrâneo, no grande mar. Um mar forte, poderoso, bravo. Mas quando você olha para esse rio, você não dá muita coisa para ele. Foi o que eu falei em todos esses dias, né? Só que ele engana. Por isso que o nome dele é sinuoso. Ele pode se levantar a qualquer momento, amando do Criador, amando do Eterno. Porque, pastora, por que a senhora fala isso, né, Bia? Beijo, filha. Porque Deus manda na natureza. Deus não manda só em mim. Deus não manda só nos grandes líderes. Deus não manda só nas grandes nações. Deus manda, pastora Imaculada. Deus manda. E, gente, o dia que vocês estudaram, que eu estudei só um tiquinho, de como o mar obedece a Deus, como um rio obedece a Deus, como uma fonte obedece a Deus, como os pássaros obedecem a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, de um homem que Deus olhou para os corvos e falou assim para eles: leva de manhã e à tarde, leva pão e carne para o meu filho. Porque esse filho, ele dá um recado para um rei iníquo, ímpio, com a sua esposa. Estou falando de Acabe e Jezabel, mas depois ele se esconde no Querite. E aí, resultado, Ieda, ele é alimentado, meus amores. Ele é alimentado pela água do Querite, e ele é alimentado por corvos que levam pela manhã e pela noite pão e carne. O cuidado de Deus. E Deus tira Elias de cena, como a gente está vendo hoje, e Deus cuida dele através do Querite, cuida através dos corvos, cuida através, presta atenção, de uma viúva em Sarepta. Ele sai de cena.
Mas até que os 3 anos e 6 meses, ele falou que durante 3 anos e 6 meses, nem chuva, nem orvalho cai. E ele se apresenta a Deus. É agora que eu vou entrar no Quixon. Resultado. Ele chega para Acabe, que o procurou, que o caçou. Gente, o rei Acabe procurou esse homem como se procura agulha no palheiro. E ele não achou, pastor? Não. Porque Deus o escondeu. Quando Deus esconde uma pessoa, pastora, o que significa isso? Aí desce os anjos. Desce os anjos. O Espírito Santo te cobre, te esconde, te protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, por exemplo, esse salmo, se o Elias estivesse aqui, ele estaria cantando para mim e para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Becker, a sombra do Onipotente, descansa, Bia. Ele foi escondido por Deus, ele foi alimentado por Deus, ele foi protegido por Deus. Mas aí, minha amada Ieda, chega um momento que ele tem que se apresentar. Então nós temos o tempo, presta atenção, de se apresentar, nós temos o tempo de se retirar, nós temos o tempo que Deus nos esconde. Por que ele escondeu? Primeiro, porque ele preservou ele. Segundo lugar, não era tempo dele se apresentar. Porque durante 3 anos e 6 meses foi o tempo do quê? De juízo. Mas agora ele tem que se apresentar. É agora que eu vou entrar no Quixon, para terminar o Quixon hoje. Agora ele se apresenta. E ele falou, olha, reúne todo o povo no Carmelo, tá? E leva lá todos os seus profetas. Quantos são? 450 de Baal, né? E 400 de Astarote. Só de profeta, 850, gente. É muita coisa, pastor? Nem te conto bem. Resultado, eles sobem ao Carmelo. A primeira oportunidade foi dada ao inimigo. Por quê, pastora? Porque para o inimigo, para aquele povo, Baal e Astarote é o Deus da chuva. Deu para entender, não? Por que Deus fez isso? Baal e Astarote é o Deus da fertilidade. É o Deus que tudo que você planta nasce. É o Deus dos filhos, das crianças. É o Deus da fartura, da abundância, da saúde, da felicidade, da prosperidade. Então vamos ver o que eles vão fazer. Porque, irmãos, eu acredito assim no fundo do meu coração, sabe? Não sei o que vocês pensam, não. Mas eu acredito no fundo do meu coração que não tem maior tristeza para Deus quando você chega e coloca um outro Deus na cara dele. Um povo que ele tirou como... que ele levou nas costas como águias. Como águia, né? Que ele cuidou, que ele alimentou. Os descendentes deles viram maná, viram codornas, viram água saindo da fonte, viram maravilhas. Eu, inclusive, conheci uma dessas fontes, que Moisés chega e toca e saiu água dela. A senhora conheceu? Sim, pus a mão nas águas. Fica onde, pastor? Na Jordânia, em Petra, perto de Petra. É só você colocar no YouTube a rocha de Moisés, que você vai conhecer. Uma simplicidade. Você vai dizer assim, pastor, mas que pobreza. Pois é. A pobreza, que na mão de Deus virou riqueza, e que alimentou 2 milhões de pessoas com água, com vida. Né, Cristiane? Então, Cristiane, esse é Deus, Leninha. Pastor Júlio, esse é Deus. Ele faz coisas extraordinárias. Mas aí, agora é hora do confronto. E a Bíblia diz que esse homem faz algo extraordinário para mim. Primeiro, ele deixa o inimigo, se Baal é Deus, ele vai ter que se manifestar aqui agora. E eles fazem um altar, e eles sacrificam animais, e Baal não manda fogo. E a palavra é essa, o Deus que responder com fogo. Esse é Deus. Esse é Deus.
Elias precisava disso, pastor? Não. Mas o povo precisava. Entendeu? O povo precisava, gente. E aí, resultado, arrumaram aquele altar, nada. Se cortaram, nada. Sacrificaram, nada. Sangue derramando sobre eles, de sacrifício para Baal e Astarote, nada. A Bíblia diz que Elias restaura o altar. Pastor, qual é a forma de eu vencer qualquer inimigo? Dá mais um código para mim. É não tendo abertura para esses inimigos. Entendeu, minha linda? Na minha vida e na tua não pode ter legalidade para o inimigo. Onde é que o inimigo trabalha, pastora? Onde há legalidade para ele. Então ele não entra de qualquer maneira e age. Não. Você precisa dar uma abertura para ele. Uma brecha para ele entrar, uma legalidade. E aí ele entra e ele começa a agir. Vocês estão me entendendo? Mas a Bíblia diz que o homem de Deus restaura o altar. O grande problema no meu altar e no teu, uma hora eu vou falar sobre o altar, ainda não é hora. É quando a pedra de Dan está, a pedra da justiça está fora do lugar. É quando a pedra de Efraim, da prosperidade que a gente não tem, é a pedra de frutos, é a pedra disso e daquilo. A primeira coisa que Deus fala para mim e para você quando você quer vencer grandes gigantes, restaura o altar. Ponha cada pedra no seu devido lugar. E tem pedras na minha vida e na tua, do nosso altar, que elas são tão pontiagudas, que elas são tão defeituosas, que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não sei por que Deus me usa. Mas Ele te usa. Ele te ama. Ele pega o imperfeito, que sou eu e você, para que a perfeição que é Ele seja conhecida, louvada, adorada, glorificado. Agora, pastora, quem é que restaura esse altar? É você. É você, tá? Sou eu. Então, tenha pressa, eu e você, em colocar cada pedra no seu devido lugar. Foi isso que Elias fez, gente. Ele colocou cada pedra no seu devido lugar. Depois ele abriu um rego. Eu estava estudando sobre o Monte Carmelo, eu trouxe mais uma curiosidade para vocês. Lá não é granito lá, arenito, não, tem um nome, quer dizer o seguinte, você joga a água lá, a água seca. Agora eu estou entendendo. Aí Deus pega e manda fazer uma cova muito profunda, entendeu, Nilza, Ana Maria? Ele manda fazer uma cova muito profunda e manda encher de água. Agora, pastora, de onde vieram essas águas? Porque o que eu estudei, gente, presta atenção, é que no Monte Carmelo nunca teve fonte. Por quê? Justamente por isso. Por causa desse tipo de calcário, não sei, eu acho que é calcário, é um tipo que não nasce água ali. Deu para entender? Não. É um tipo de lugar que não tem água. Não nasce água, não nasce fonte. Não tem probabilidade. Mas hoje, se a gente for no Monte Carmelo, tem água lá em cima? Tem. É porque hoje é outra vida, é outra estrutura, é outro tudo, né, gente? Mas, no tempo de Elias, não havia água no Monte Carmelo. Agora, vamos lá. Primeira pergunta. Vocês já se perguntaram de onde veio essa água? Do Quixom. Então, essa água, porque Deus colocou o novilho lá e Deus mandou encher ele de água. Você nunca viu isso, né? Você nunca viu um churrasco molhado, né, filho? Mas com Deus acontecem essas coisas. E aí Deus mandou encher a cova. Mas era uma cova profunda, gente. Não era cova abertinha assim, não. E aí, gente, presta atenção. Você pode imaginar os homens que desceram lá embaixo,
Só está dizendo que o Monte Carmelo do Quixon é longe. É muito alto. Isso que me impressionou. Deus falou, vai lá. Vai lá nas minhas águas. Eu quero aquelas águas. Vai lá. Uma vez, ó. 2 vezes, ó. 3 vezes, ó. 4 vezes. Não sei quantas. Vou estudar isso aí. Eu fiquei curiosa, eu vou estudar. E Deus mandou buscar águas. Foi do Quixon. O rio. Por isso que eu falei para vocês, estudem sobre a unção. Com essa mesma presença, essa mesma unção, ela ajudou Elias a restaurar o altar. A unção, ela não faz o que você tem que fazer, mas ela te unge, ela te dá força, ela te capacita. Então, por exemplo, quando eles ungiam o rei, o sacerdote, o profeta, então aquela unção quando descia, ela quer dizer o seguinte, ó, Deus está te capacitando para tal coisa. Uns são pastores, outros são profetas, outros são mestres, outros são apóstolos, outros são evangelistas. Essa unção, ela te capacitou e te capacita para ser muitas coisas. Mas a primeira coisa que essa unção quer, ela quer te amar, ela quer te perdoar e eu também. Ela quer nos salvar. Vocês entendem isso, não? E ela quer te ungir para dar frutos. Qual era o fruto que Elias precisaria naquele momento? Não temer e restaurar o altar. Era fácil, pastora, restaurar um altar naquele momento, naquela situação? Não, não era fácil. Outra coisa que eu quero parar e pensar com vocês aqui. Vocês podem imaginar a opressão naquele lugar? Não. O peso? Não. Nunca pararam para pensar? Uma pessoa contra você do mal já não é fácil. Mas vocês nunca pararam para pensar o que são 850 pessoas contra você, cheias de espíritos maus? Mas aí você valoriza a unção que você tem. Olha a unção que Elias teve, gente. Pastor, na opinião da senhora, foi uma unção, não sei nem descrever para vocês a profundidade, a altura e a largura de unção que ele tinha. Não sei. Já não sabe? Não. Muito forte. Resultado, ele restaura o altar e manda buscar água. E a descida é... Meu pai do céu, eu estive lá, eu vi, eu sei o que eu estou falando. É muito, gente. E de repente, que ele restaura o altar e enche, a gente chama de rego lá em Minas Gerais, né? Mas aqui é cova, né? Então ele enche aquela cova profunda de água. Água que não saiu dali. E aí ele levanta as mãos. E ele clama ao Deus de Israel. E o fogo, gente, o fogo desce do céu. E queima todo aquele sacrifício e lambe aquela água. Só está dizendo que o fogo lambeu aquela água. Mas ele falou uma coisa muito importante para Israel, não sei se Israel entendeu. Se Baal é Deus, sirvam, segue-o. Se o Deus de Israel é Deus, sirva-o, conheça-o, obedeça-o, esteja com ele em qualquer situação. E depois a Bíblia diz, gente, que o povo se ajoelha, o povo se arrepende de todos os pecados,
O povo pede perdão a Deus. O povo volta para Deus. E o homem de Deus, ele foi descansar, pastor? Ele foi almoçar? Não. O homem de Deus foi orar. O homem de Deus, em primeiro lugar, antes dele orar, Deus falou assim para ele: agora pega 850 profetas e leva até o rio Quixom, o mesmo rio que lavou o altar, que ungiu o altar. Presta atenção nisso. Nesse mesmo rio, ele matou 850 profetas. Esse rio ficou vermelho. Para onde foram esses corpos? Foram para o mar Mediterrâneo. Por quê, pastora? Porque o Quixom deságua no Mediterrâneo. A unção dele vai para o grande mar. Muitas vezes nós queremos um grande mar de unção, nós queremos um grande mar de ministério. Muitas vezes eu e você queremos um ministério muito grande, uma igreja muito cheia, uma empresa muito próspera, uma casa muito abençoada, um trabalho que você ganhe muito. Mas guarde uma coisa que eu vou deixar aqui para terminar hoje. Nós precisamos restaurar o altar. E nós precisamos cuidar da unção de Deus dentro de nós. A unção do Senhor Espírito Santo é tão séria, é tão profunda, que o próprio Jesus, a própria palavra diz que aquele que pecar contra o Pai e o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então o que eu faço, minha pastora? Se alimente da palavra, ore a palavra, guarde um tempo para Deus. Depois que sair do altar do Senhor, permaneça em espírito, trabalhe em espírito, aprenda a dirigir em espírito, viajar em espírito, comer em espírito, adorar em espírito. Eu posso falar para vocês que hoje eu passei assim uma das maiores lutas da minha vida. Vocês estão me entendendo? E eu venci. Eu estou chegando aqui agora com uma grande vitória. Com uma grande vitória. Tem dia que eu e você, meus amores, a gente tem que enfrentar Baal, a gente tem que enfrentar Astarote. Porque hoje eles têm outros nomes, não é verdade? Talvez até mais bonitinho, não é mesmo? Né, Gonzaga? Mas a gente, cada dia, não sei se vocês concordam, para cada dia, Deus tem um inimigo para você vencer. Cada dia Deus tem um propósito para você cumprir. É fácil? Não, não é. Mas é impossível? Não será. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Agora há pouco, eu estava na cidade achando que não chegaria aqui. Mas Deus me deu força, saúde e graça. E eu cheguei para te trazer essa palavra. Que pela manhã você poderia estar chorando e eu também. Que pela tarde muitas vezes bate um desespero na gente. Mas que Deus chega perto de mim, perto de você e diga: calma, filho. Calma, filho. Eu estou aqui. Eu não deixei de ser Deus. Eu não deixei de ser teu pai. Eu não deixei de cuidar de você. Vocês me entendem? Esse Deus é extraordinário, gente. Esse Deus é extraordinário. E você sabe muito melhor do que eu, ou como eu, quando você vence o inimigo, como é que você fica? Você fica aliviado. Você fica feliz, seja o inimigo, o gigante de uma dívida, de um desemprego, seja o que for.
da forma que ele se apresente. Eu não sei quem te deixou, mas eu sei que Deus nunca te deixou, Deus nunca me deixou. Deus nunca deixou de cuidar de mim, de você. Ele é muito Deus. Ele é muito lindo demais. Eu me emociono quando eu falo dele. Porque só nós dois sabemos o que já passamos juntos. O que passamos juntos. Só ele sabe quem eu sou para ele, só eu sei quem ele é para mim. E a mesma coisa você pode dizer aí. Tem alguém dizendo, ele é Deus fiel, pastor, ele é fiel, aleluia, ele é tremendo, ele é extraordinário. E ele é. Meu filho, minha filha, guarde uma coisa que eu estou dizendo. Eu não sei por quanto tempo nessa vida você vai ter um pai e uma mãe, infelizmente. Você vai ter um carinho de um marido, de uma esposa. Eu não sei por quanto tempo você vai ter um carinho de um filho. Mas esse Deus, guarde o que eu vou te falar agora. Esse carinho, esse amor, esse cuidado, essa proteção, essa provisão é para toda a eternidade. Eu sou Deus. Eu estou aqui, filho. Estou aqui, filho. Então confia nele. Diga hoje ainda, Senhor, eu descanso em tuas promessas. Agora à tarde, assim, eu estava pensando nas coisas e Deus falou assim para mim, filha, sabe o que é toda essa opressão? É porque está vindo grandes coisas, filha. Outra coisa que eu quero ensinar com amor para mim e para você, ou te lembrar. Quando você passa por muita opressão, quando você passa por uma luta que você não sabe descrever ela, você fala assim, Senhor, minha vida não pode não estar perfeita, mas está bonitinha. Estou contigo. Por que tudo isso? É porque está vindo grandes coisas. Tá para chegar grandes coisas. Tá para descer muito fogo do céu. Tá para chegar muito presente de papai. Pastor, quer dizer, quando a luta aperta, o inimigo sabe. Aliás, tem alguém que muitas vezes sabe dos seus milagres antes de você. Primeiro é Deus, lógico, incomparável. Mas o inimigo sabe. E você não percebe, eu também. Agora há pouco eu estava assim no sofá, intercedendo, descansando 5 minutos para poder, né? Tinha chegado da rua. Aqui é muito quente, né? A gente sua muito. E aí eu estava na intercessão. E Deus falou isso para mim. Filha, logo, conte os dias. Você não vai se lembrar mais dessa luta. Você não vai mais chorar por isso. Está chegando a hora de chegar coisas. Está chegando a hora, meu pastor, minha pastora, meu amado, minha amada. Coisas que o teu olho não viu, o teu ouvido nunca ouviu. Olha, tem presentes, tem milagres que vai chegar na minha vida e na tua que você nem pediu, nem orou, nem pensou. Mas Deus vai olhar para os seus anjos e vai dizer, leva um carinho a mais para ele, leva um carinho a mais para ela, leva um presentinho mais aqui, toca mais ali, unja mais aqui, fortaleça mais aqui, cura, faz maravilhas agora. Ore, ela baixou. Confia nesse Deus. Pastora, restaurar o altar dói? Certa vez alguém me perguntou. Dói? Restaurar o altar dói muito, gente. Porque deixar de fazer a nossa vontade não é fácil. Se humilhar não é fácil. Eu creio que pedir perdão, liberar perdão também não é fácil. Pagar um preço pelo evangelho não é fácil. Ser insultado, ser perseguido, ser machucado, ser incompreendido também não é fácil.
mas a recompensa é grande. O aprendizado é tremendo. O crescimento é extraordinário. Deixa o oleiro fazer o vaso segundo o seu coração. Como dizia meu pai, não se intromete, não. Meu pai falava isso. Certa vez eu fui interceder por alguém diante do meu pastor Guilherme Rodrigues Pereira. E ele falou assim, falei, pastor, o senhor pode orar por tal pessoa? Ele falou, não. Falei, mas o senhor não pode orar? Só orar. Ele falou, não. Falei, mas por quê? Ele falou, não se mete com o vaso que está na mão do oleiro. Aí mais tarde eu vi ele orando pelo irmão. Falei, pastor Guilherme, posso fazer uma pergunta do senhor? Ele falou, já sei que você vai perguntar. Eu era menina na fé. Eu falei, tá bom, o senhor já sabe o que eu vou perguntar? Por quê? O que eu vou perguntar? Ele falou, por que eu estou orando para ele? Eu falei, é exatamente isso. Por que o senhor está orando por ele agora? Tira essa dúvida. Ele falou, porque o vaso já saiu da mão do oleiro e agora vai ser usado pelo Todo-Poderoso. Entendeu, Ingrid, meu doce? Né, Ju? Esse é Deus. Deus sabe o que Ele faz na minha vida e na tua. E o rio Quixon é um rio de batalha. É um rio de muito juízo de Deus. É um rio, a impressão que eu tenho do Quixon é que ele nasceu... Nossa, eu tenho até medo de falar isso. Quando ele entra no vale de Jezreel, ele sabe que ele vai fazer justiça. A unção de Deus, ela vem para arrumar minha vida e a tua, não temas, tá? Tá bom? Essa é a palavra. Agora eu vou ministrar a unção do Quixon para vocês. Alguns falam Quisson, mas o nome certo é Quixon. Só está dizendo que ali no Quixon morreu quanto? 850 profetas. E com Débora e Baraque, que eu ensinei ontem, o rio Quixon, 900 homens, não, 900 homens, 900 carros, mas a quantidade de homens era enorme. Pastora, é. Você sabe como é que é chamado o rio Quixon? No mundo, pelo menos pelos árabes? O rio da matança. O rio da matança. Você pode imaginar na batalha do Vale do Armagedon, quando Deus descer por Israel, aquela quantidade de nações que vão chegar ali para acabar com o povo de Deus. Você pode imaginar, eu estava pensando nisso hoje, eu fico pensando, gente, pensando, sabe? Você pode imaginar como é que vai ficar o rio Quixon? De sangue? Porque a palavra diz que o sangue vai chegar até o focinho dos animais. De sangue? De sangue. Você pode imaginar, meu filho, minha filha, a quantidade de sangue que esse rio vai receber de novo? A quantidade de inimigo? E para onde que eles vão? Ele deságua no Mediterrâneo. Mas não se preocupe. O Quixon não é só de matança. Deus está mandando eu te dizer aqui agora. O Quixon também alimenta muitas vidas. O Quixon, ele traz vida para o vale de Jezreel. O Quixon rega o altar de Deus. O Quixon alimenta a vontade de Deus. O Quixon chega para o grande mar. Ele chega para o grande mar e se une a ele. Eu faço a diferença. Quem é Quixon de Deus aí? Deus está mandando eu dizer, você faz a diferença.
Você enfrenta inimigo que ninguém enfrenta. Você compra guerra que ninguém compra. Você ora de madrugada quando todo mundo tem medo. Você passa pelo vale da sombra da morte e vence. Você enfrenta cânceres e sai com a vitória. Você entra nas UTIs de Covid e sai curando. Pastor, só está dizendo que você é Quixon. Você não tem medo da batalha. O Senhor é a tua fortaleza, tá bom?